quando eu vim pela primeira vez em Porto Alegre, aí por volta de 73, 74, e eu nunca perdi esse vínculo. Então, até pelo menos o ano 2000, eu tive uma frequência muito grande de contato aqui com a engenharia de refrigeração de ar-condicionado de Porto Alegre. Isso foi muito útil, e eu digo que sempre considerei que a melhor engenharia desse ramo, ela está aqui no Sul. Continuo ainda achando isso. E, como o Ronaldo disse, foi um caso de um shopping que nós projetamos ele em 1992. Esse shopping foi inaugurado em 1993 e nós nunca perdemos o contato, fizemos a primeira etapa, fizemos as ampliações que vieram. Esse case ele está publicado na revista Climatização de fevereiro. E tem até uma pergunta que me foi feita hoje aqui por colegas, mas esse case ele surgiu de uma oportunidade que foi proposta a esse shopping de se desativar a instalação que existia lá, que é uma instalação com propulsão à eletricidade, uma central de água gelada, e colocar, através de um processo de BOT, uma instalação com geração por gás natural, com cogeração, etc, etc. Então, perguntado hoje, eu respondi, e aí vou responder aqui coletivamente para vocês, dizendo o seguinte: eu procuro não precisar fazer uma combustão. Se eu puder resolver a questão sem fazer a combustão, eu vou fazer sem a combustão. E aí eu digo que, não está aqui, mas esses dados eles são confiáveis, a matriz elétrica brasileira, ela produz para cada megawatt-hora 133 quilos de CO2, de gás de efeito estufa, que seria o CO2 equivalente. E se pegar a matriz europeia, ela produz 360. Se pegar a dos Estados Unidos, ela produz 490. E se pegar a da China, ela produz 690. Então é uma proporção aqui quase de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 5. E por que isso? Eu estou falando da matriz elétrica, não é a matriz energética, é matriz elétrica. A matriz energética não é essa relação. Até por conta do transporte, que é o principal agravante é exatamente a questão do transporte, com óleo diesel, etc, etc, etc. Então, com base nisso, essa proposta, quando foi para lá, eu não quis dizer que não, mas eu quis convencer os empreendedores da minha ideia, que eles comungassem da minha ideia. E aí cheguei e mostrei esse quadro. E isso foi em novembro do ano passado, e até hoje esse quadro não prosperou. Que era do shopping fornecer uma área que ele tinha, aí seria implantado o sistema de cogeração pelos empreendedores, o sistema de BOT, que constrói, opera e depois transfere para o empreendedor. Bem, até hoje isso não saiu. E o sistema funciona, a eletricidade, o ar-condicionado ele tem um sistema de termoacumulação, e aí já se falou muito o seguinte: o empreendimento está no mercado livre de energia. Então é comum se dizer o seguinte: a energia no mercado livre ela não tem tarifa forçada, não, realmente não tem, a energia não tem. É o mesmo para qualquer dia, para qualquer horário, o preço é esse. Agora ela não chega no seu empreendimento sem passar pela infraestrutura da concessionária. E aí eu acho que você paga e isso fica até mais caro. Você vai pagar a demanda, vai pagar o transporte disso, com horário sazonal quando está em qualquer sistema. Então é menos, mas é como se a gente entrasse num táxi e fosse pagar uma bandeirada de R$50 para fazer uma corrida que desse 150. É uma coisa mais ou menos desse jeito. Pronto. Então, primeira coisa no empreendimento que eu tento fazer é a responsabilidade ambiental. E aí eu gosto muito de me referir a esse gráfico. Isso é de uma estação atmosférica de controle que fica em Mauna Luz, fica no Havaí.
E isso mostra a evolução do aumento do CO2. A poluição atmosférica não é só CO2, mas o CO2 é o principal elemento que vai medir. Então, em 1960, esse número era menor do que 320. Vamos medir que fosse 320. Se nós voltarmos 200 anos, 1760, que foi quando começou a Revolução Industrial na Europa, esse número era 280. Então, 280 para 320 significa dizer que em 200 anos, esse índice aumentou 40, em 200 anos. Em 2014, esse número chegou a 400. Então, significa dizer o seguinte, que se ele tinha crescido 40 em 200 anos, ele cresceu 80 em 60 anos, de 1960 a 2010. Tá. Então, 50. Desculpa, eu já estou falando 2020, para fazer um número redondo, é 2020. Tá. 2020, que é onde nós já estamos, hoje 2019 está um pouquinho maior. Isso é de 2016. Não peguei mais recentemente isso aí. Pronto. Isso daqui é Instituto Mundial de Pesquisas sobre Energia. Ele diz o seguinte, que nos 40 países de economia, de alta economia e de economia em transição, os principais que assinaram o protocolo de Kyoto, 86,6% dos gases de efeito estufa eles são produzidos a partir da energia, quer seja a produção de energia, quer seja o consumo da energia. E aí esses países que assumiram esse compromisso, de 2007 a 2012, era exatamente o período final de utilização disso. Os países andaram comprando carbono da China, tal, isso houve muito. E o que é que ocorreu? Ocorreu é que o protocolo de Kyoto obrigava esses países a reduzirem os gases de efeito estufa dele 5% a menos do que era em 1990. 5% a menos. Mas na realidade, nessa época aqui, isso já era 20% a mais. Então significava dizer o seguinte, para se acelerar qualquer coisa em termos de economia, você vai ver logo o seguinte, vai aumentar 1% no PIB, pode esperar que vai ter um aumento de consumo de energia. Ora, se o protocolo obrigava a reduzir esse consumo de energia, só tinha duas saídas. Ou se fazia eficientização energética para produzir mais com menos, ou então se abriria mão das fontes de alto poder de impacto ambiental para utilizar fontes amigáveis para o meio ambiente, que são as energias renováveis. Teria essas duas saídas. Então eu vesti essa camisa e eu passei a utilizar nos nossos projetos, evidentemente convencendo os clientes a andar por esse caminho. Pronto. Isso aqui, houve na época, em 1965, um simpósio mundial, internacional de energia em Roma, na Itália, e convencionou-se chamar, isso aqui seria, por exemplo, um gerador, isso aqui é um gerador, a energia do combustível, fazendo uma combustão, o que se produz em termos de energia mecânica e o que se degrada em termos de energia térmica. Isso acontece para qualquer motor. Isso aqui está em escala. Podemos dizer o seguinte, que se nós queimarmos, ou que seja gás natural, ou que seja o óleo diesel, ou outro combustível qualquer, nós só conseguimos transformar em energia mecânica um terço daquele, no máximo 38%, 37%, 38%, mas é um terço. Isso aqui é um terço, e isso aqui são 2/3. Então, com esse 1/3 aqui, a energia mecânica do motor, você acopla um gerador e você transforma isso tudo em eletricidade. E o resto se degrada, ou você aproveita logo imediatamente isso, ou então isso vai se degradar no meio ambiente. Então aqui tem dois processos de aquecimento. O primeiro, o CO2 que é jogado no ambiente, e o segundo já é o aquecimento aqui, que são temperaturas da ordem de 400 graus. Então o que é que se faz para se ter alguma coisa que seja defensável em torno de uma coisa dessa? É pegar essa energia térmica aqui e fazer um processo de cogeração. Se for um processo puro de geração, normalmente se chama um ciclo combinado. Pega esses gases
joga numa caldeira, faz vapor e entra no motor a vapor para fazer energia mecânica. Então, essa eficiência aqui pode chegar a 60% ou 60 e poucos por cento. Essa seria uma forma de fazer. Quando se tem ar-condicionado ou se tem um processo de aquecimento, seria usar isso aqui para fazer o aquecimento, ou então usar a energia térmica num processo de absorção, que a energia propulsora do processo de absorção é térmica e não elétrica. Então isso seria uma das duas formas de fazer. É possível se chegar num processo de cogeração, nós temos trabalho desenvolvido sobre isso, a 90% aqui. Em vez de ser 35%, seria 90%. Aí sim, aí isso é uma coisa defensável. Então, a busca, o que é o edifício NZB? Está aqui, a busca, isso saiu, essa matéria saiu na revista, no jornal a revista da ASHA, de julho de 2017. Viabilidades para os edifícios, por tipo de edifício e por tipo de clima, para os edifícios ENE. O que é edifício ENE? É um edifício que produz no próprio site uma quantidade de energia, embora ele não seja autossuficiente em todos os horários, mas produz dentro do próprio site energia a partir de fontes renováveis maior, alguma coisa a mais, não pode ser igual, alguma coisa a mais do que aquilo que ele consome. Tá. Então, num determinado momento, ele não pode produzir, por quê? Porque um dos grandes problemas de gerar energia renovável é a variabilidade da fonte. Pronto, nós não temos nada de energia solar essa hora aqui, né? Então a variabilidade é muito grande. Normalmente se produz energia solar com muita intensidade entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Fora disso, os valores decrescem bastante. Então, o que ele está dizendo aqui é que o que é viável para a maior parte dos novos edifícios comerciais de construção, e os principais desafios, que isso é viável para os principais edifícios comerciais de construção, e que os principais desafios são edifícios de alta intensidade de uso, por exemplo, os data centers, edifícios altos, aquelas torres imensas, que você tem um site muito menor do que a área que você está usando energia. E, em terceiro lugar, os sites sombreados. Pronto, os sites sombreados, que isso é uma coisa que às vezes se encontra muito. Mas, necessariamente, isso não é obrigatório que seja exatamente aquele site. Pode-se ter um site próximo e dali produzir, trazer e produzir a energia. Tá? Então, seria isso aqui. Tem muitas opções existem para isso aí, como está sendo dito aqui. Então, na Califórnia, nos Estados Unidos, já existe uma política de que os novos edifícios residenciais horizontais sejam um edifício ZNE já agora a partir de 2020, quer dizer, daqui a 5 meses. E que até 2030 todos os novos edifícios sejam edifícios ZNE. Então, se nós temos isso como sendo uma meta e nós entendermos e acreditarmos que o meio ambiente ele precisa ser protegido, nós temos que nos virar e olhar e voltar a nossa visão para o uso de energia renovável, evitando o uso de combustíveis fósseis, mesmo que seja um combustível como o gás natural. Na minha cidade onde eu moro, lá no estado de Pernambuco, eu não vou dizer o nome da empresa, mas a empresa concessionária de gás, os carros dela transitam assim dizendo o seguinte: gás natural, energia limpa. Pronto. Então, não existe combustível que você queira que seja energia limpa. Aliás, é muito difícil existir energia limpa, porque se ela for limpa, por exemplo, como a energia solar, na própria captação, você já tem alguma coisa ali que tem derivado de petróleo e tudo, que não é tão limpa assim. Então ela é limpa enquanto fonte. Enquanto